Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, dando continuidade nos nossos estudos, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, nós vamos resumir o capítulo 14, onde nós vamos ver Jesus conversando, falando com seus discípulos, fortalecendo eles, e Jesus se declara ser o caminho para o Pai, né? O caminho verdadeiro, ele disse, eu sou o caminho, né? E vemos também Jesus prometendo aos discípulos que não os deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo para estar com eles, amém? Que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ele opera continuamente nos crentes, nos filhos de Deus, né? Para levá-los a novos níveis de consciência da verdade, entrar conosco num nível muito maior, sabe? Deixar as coisas velhas para trás. E nós não temos nada a temer, porque Ele promete estar conosco todos os dias. O Espírito Santo está conosco, amém? E ele, Jesus, dizendo isso para os discípulos, né? Mas nós temos que nos submeter, amados, ao Espírito Santo, do jeito dele, do jeito da palavra. Não queremos andar ou convencê-lo a fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, porque quando nós agimos assim, nada vai funcionar para nós. Então devemos mudar de atitude, deixar que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida para você e para mim. E Jesus aqui, conversando com os discípulos, os consola, né? Ele fala que ele vai partir, que ele vai preparar um lugar para eles. E ele diz assim, olha, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele tem uma conversa com 3 discípulos que fazem a ele algumas perguntas. Tomé, Felipe e Judas. Tomé pergunta assim para Jesus, olha, Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Quando Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Isso está no verso 5, no capítulo 14, que eu quero ler aqui para vocês. Ele fala assim, olha, amados, no verso 5. Disse-lhe Tomé ao Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus responde assim no verso 5 e 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí Jesus fala para ele claramente que ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. Eu quero perguntar a você, você já entregou a sua vida para Jesus? Já orou fazendo essa entrega? Faça isso em nome de Jesus, amém? E nós vamos ver em seguida Felipe perguntando falando ao Senhor Jesus, fazendo a Jesus um pedido. Ele fala assim, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus responde para Felipe, que quem quer que o tenha visto, quem já viu Jesus, vê o Pai, porque o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. E ele diz assim para Felipe, vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz, porque eu estou indo para o Pai. Então aí ele diz, faz uma promessa, né, de enviar o Espírito Santo. Aí ele diz assim para Felipe, que ele vai pedir ao Pai que envie o Espírito Santo a eles, para que eles não estejam sozinhos, né? Aí o terceiro discípulo, que é Judas, não é o Judas, o traidor, o Iscariote, é um outro Judas. Ele pergunta para Jesus, o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Aí a resposta de Jesus para Judas, ele diz que ele só se revela àqueles que o amam e lhe obedecem. Você ama Jesus? Você tem sido um filho obediente? Pode ter certeza. Assim como ele respondeu a Judas, ele responde para mim e para você, se nós o amarmos verdadeiramente e obedecermos a sua palavra, que a palavra de Deus é a boca de Deus que fala conosco. É o próprio Jesus, ele promete que o Espírito Santo vai nos explicar todas as coisas, assim como ele falou para Judas, que o Espírito Santo explicará tudo isso a vocês. E, e aí ele os relembra
da sua partida e da sua volta, porque ele faz promessas, né, aos discípulos que ele iria, mas que ele iria voltar. Então eu quero dizer para vocês, tome uma decisão na sua vida de desfrutar, né, dessa companhia amada, enviada por Pai e pelo Filho, que é a presença gloriosa do Espírito Santo em nós. E todas as vezes que você se sentir infeliz, não desperdice o seu tempo. Porque aqui nesse capítulo 14, no versículo 27, amados, o Senhor Jesus faz uma promessa assim, olha, eu vou lê-la. Ele fala assim, eu vou ler o 26 e o 27. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. 27. Deixo-lhes a paz. Olha que coisa linda. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, amados. O inimigo das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo de bom que Deus tem em mente para você e para mim. Mas Jesus, ele disse que ele veio para que você e eu pudéssemos ter vida abundante e que possamos desfrutar plenamente dessa vida abundante. Eu lhe pergunto, você está desfrutando dessa vida? Amados, uma das formas pelas quais Satanás nos rouba é fazendo com que nós pensemos que podemos desfrutar somente de algumas coisas e não de outras. Mas, na verdade, o Senhor diz que Ele nos trouxe vida abundante. Então, podemos desfrutar. Tome posse, decida-se a desfrutar de tudo que Deus tem preparado para você e para mim. E Ele nos deixou a sua paz e que devemos parar, sabe? Isso eu falo até para mim mesma, de permitir que fiquemos entristecidos, perturbados. Ele nos deu os dons, Ele nos deu responsabilidades. Nós somos parceiro de Deus. A parte dele é prover a paz e a alegria aos nossos corações. A nossa parte é não nos permitirmos sermos roubados pelo diabo. Então decida-se. Vamos dizer hoje, porque estamos falando sobre o assunto, a começar a desfrutar diariamente dessa vida abundante e dessa paz que Jesus trouxe para você e para mim. Que nada roube a sua alegria, que nada roube a sua paz, que nada roube a sua comunhão. Porque a pessoa amada do Espírito Santo está morando em você. Fez de você e de mim a sua casa. Em nome de Jesus, amém? Fique com esse capítulo 14. Não deixe de entrar no canal, não deixe de clicar, não deixe de dar um joinha e de repartir. Seja a boca de Deus, amém? Deus os abençoe ricamente.